Ultimamente, o que eu menos escuto é rap, na real. Sério? Sim, porque eu acho que eu já ouvi tanto, sabe? Porque tem pessoas que dizem isso, né? Não, só escuto essa linhagem. Porque, pelo menos pra mim, assim, eu não sei se é pra todo mundo que faz música, né? Mas se eu ficar consumindo sempre da mesma coisa, vai sair semelhante, consequentemente, sabe? Porque você fica bebendo daquela fonte, então automaticamente você, de alguma forma, você absorve aquilo pra você, né? Certo. Então eu não tenho muitas... Eu gosto muito de ouvir coisas diferentes, tipo MPB mesmo, eu gosto bastante. legal. Ouvi bastante rock na minha adolescência, ouvi reggae, né? Muita música negra, na verdade, sempre tive muita influência, até pelo meu pai, que sempre ouvia bastante, tipo Al Green, né? Marvin Gaye, eu cresci ouvindo essas músicas. Bola, E é louco, porque Marvin Gaye e Al Green, por exemplo, são os Racionais... Eles samplearam várias deles para fazer as batidas de vários clássicos. E, tipo, eu ouvia meu pai ouvindo e depois descobri que aquilo ali virou uma música que eu gostava. Tipo, pra mim é um bagulho muito mágico, tá ligado? Que legal. Eu gosto muito. Tipo, tem até uma frase do Grandmaster Caz, que é um dos pioneiros do hip hop lá dos Estados Unidos e tal, que ele fala que o hip hop não inventou nada, o hip hop reinventou tudo, né? Porque ele resgata, tipo, quando você ouve e você se interessa pela cultura, você acaba estudando outras músicas. E isso, pra mim, foi muito importante. Eu acho que pra quem gosta de música, tá ligado? E tem respeito, tipo, de alguma forma ele vai passar pelo hip hop e vai perceber que aquilo ali não é uma música apenas. Tipo, tem um estudo, é um patrimônio histórico, cultural ali, né, mano? Então, eu curto bastante essa gente vê muito o pessoal falar assim, até pessoas que nós já batemos papo aqui, falando, o rap, a gente teve uma resistência em casa, minha mãe, assim, meio que ficou com o pé atrás, eu tive que provar que o negócio era bom. Pelo que você está falando, professor histórico, você não teve esse tipo de problema em casa, né? Na verdade, eu tive, cara. Sério? Tive bastante, assim. Mas, lógico, quando eu vivi esse momento em que minha mãe ficava meio receosa e tal. Hoje eu compreendo melhor, lógico, né, mano? Mas quando eu vivia esse momento, eu não entendia muito bem, né? Porque eu tava vivendo ali, tipo, eu tinha conhecimento do que era o hip hop. Sim. Mas eu queria que todo mundo entendesse da mesma forma que eu entendia, sabe? E não é uma obrigação de todo mundo, né? Sim. E hoje eu percebo que muito do que ela falou naquela época não era porque ela queria me podar de alguma forma ou porque ela não acreditava no que eu fazia. Saca? Era porque ela tinha receio. Tipo, quem que você conhece que conseguiu alguma coisa fazendo isso? Saca? Não só falando sobre violência, que era uma parada que era comum também naquele bastante, contexto. Né? Hoje está mais tranquilo, obviamente, ainda que não esteja na melhor fase. Lógico, está vivendo uma ótima fase. Mas ainda não é o que a gente imagina, saca? Que pode chegar. Mas naquela época, assim, era bastante perigoso mesmo, por conta do preconceito. Também existia uma truculência em cima, até por conta das denúncias que aconteciam, que era uma característica do rap daquela época. Sim. Né? Então, tipo, já tiveram muitos problemas em eventos e tudo mais. Teve aquele fatídico da Praça da Sé, inclusive do Racionais, que eles ficaram proibidos 4 anos praticamente. Eu tava lá. Aí você imagina, pra sua mãe... Tava lá, eu tava lá, tá ligado? Aí sua mãe vendo de casa as notícias, sabendo que você tá lá e tiro pra tudo que é lado, e sabe? bicho pegando, né? Sem saber o que tá acontecendo. Então, hoje eu entendo. Hoje eu sou pai também, né, mano? Então, tipo, eu entendo a preocupação em si. Mas nunca foi um preconceito, assim. Ela ficava com receio também, às vezes, tipo, o que essa música tá falando? Tipo, ela queria entender. O conteúdo, né? E às vezes, quando eu explicava, eu percebia que ela falava, beleza. Saca? Porque às vezes ela não tinha tempo pra parar e ouvir igual eu ficava ali o dia inteiro, saca? Entendi. E ela, sempre que eu tinha a oportunidade de tem explicar, muito ela disso, entendia. né? O rap, de modo geral, tem muito disso. Sabe? Se a pessoa não parar para ouvir, se prender só a refrão, enfim, você vai ouvir aquela parte que, apesar de falar assim, o que é isso? Apologia ao crime. E muitas vezes o contexto geral fala diferente. E às vezes até de repertório, né? Às vezes a pessoa não entende aquela dialética e interpreta de uma outra forma. Teve até um caso recente de uma pessoa que foi bastante polêmica recentemente, inclusive, que foi o Mamãe Falei, né? Que ele fez uma declaração, quando ele fez uma análise sobre o disco do Racionais, quando estavam cogitando para que fosse um estudo na Unicamp e tal. Ele fez uma análise e ele falou, isso daqui, na música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, tem uma parte que... Não, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, não. Qual mentira vou acreditar? Dos Racionais. Tem uma parte que o Ed Rock fala, bacharel pós-graduado em tomar geral. Para quem é da periferia, a gente sabe que tomar geral é tomar um enquadro. Sim. Né? Você está sendo um enquadrado e tal. E ele colocou num contexto de ele tá falando, ele é bacharel pós-graduado em tomar geral, em roubar as pessoas.
Eu falei, tomar olha o que a coisa geral dos outros. Isso, tipo, tomar geral, vou roubar todo mundo, sabe? Como se isso fosse uma apologia ao roubo e tal. E aí a gente percebe que, putz, a gente fala sobre popularidade, mas nem todo mundo tá entendendo. Lógico que quando a gente usa um dialeto, alguma coisa de quebrada mesmo, a gente quer realmente que quem entenda sejam as pessoas de quebrada, sabe? Não necessariamente eu tô escrevendo para aquele público, sabe? Mas uma pessoa que se propõe a falar sobre um determinado assunto e não se aprofunda dessa forma, eu acho bastante irresponsável. É estranho, porque assim, a gente aqui em Ferraz é a periferia da periferia, nem é só a periferia, né? Sim, mamãe falei, né? Depois disso ele já falou muito mais, que fez com que não precisa nem criticar, porque ele já faz por si só, né? Entendeu? E aí, assim, ela hoje tendo essa ciência do que é o rap, enfim, e vendo que de fato você tem uma carreira artística em cima disso, a coisa é mais tranquila hoje, né? Ou não? Sim. Não, é mais tranquila, sim, em relação ao meu objetivo dentro disso. Hoje ela entende que, tipo, eu tenho um engajamento, eu tenho um porquê tá fazendo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma mensagem que eu quero passar ali e tal. Não é vago, tipo, eu vou falar do crime porque é legal falar de crime. Entendi. Sabe? Eu vou falar porque acontece e existem pessoas que até utilizam dessa ferramenta para fazer isso mesmo, sabe? Sim. Tipo, não cabe a mim também falar o que cada um tem que fazer. Julgar, né? Eu faço aquilo que eu acho interessante, que eu aprendi com o hip hop. Né? Eu aprendi que o hip hop ele tem que ser uma ferramenta de transformação e também uma forma de você expressar o que você está vivendo. Porque o que rola bastante também, igual, eu sou um MC, sou arte educador e às vezes a galera me chama para trocar ideia sobre determinados assuntos e tal. E beleza. Só que não sou eu, não é o MC que tem que chegar com as soluções. Porque às vezes as pessoas cobram a gente, tipo, beleza, você está falando disso, mas e aí? O que vai fazer para mudar? Eu falo, irmão, vai procurar o seu representante que você colocou lá e que você coloca de 4 em 4 anos para fazer essa cobrança. A gente está aqui para apontar. Sabe, eu tô externando o que eu tô vivendo e você se identificou porque você vive a mesma vida que eu. Mas não quer dizer que eu tenha a solução para você. Eu tô falando que, mano, a gente tem que se questionar. Não tô falando que você tem que fazer o que eu tô falando porque cada um sabe o que é melhor para si.